Olá, futuros portugueses e futuras portuguesas. Esse é o canal Cidadania Portuguesa com Yasmin Mota. No vídeo de hoje, eu vou te explicar sobre o meu método, a Jornada da Cidadania Portuguesa. Gente, primeiro de tudo, quero agradecer por você estar assistindo esse vídeo agora. Eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre o meu método, que é a Jornada da Cidadania Portuguesa, beleza? O que acontece? Muita gente não entende como eu trabalho e o que eu faço dentro desse espectro da cidadania portuguesa. O meu principal produto, por assim dizer, é o meu método, que é ensinado para dezenas, centenas atualmente de alunos que querem aprender como se faz o processo de cidadania portuguesa, eles mesmos, para fazer o processo deles e de toda a família deles. Eu tenho alunos fazendo ao mesmo tempo 10 processos de uma vez, porque está fazendo todos os tios avós, etc., avós. Então, assim, juntou uma galera aí da família. Beleza, se você quer fazer só o seu processo, só o processo da sua mãe e depois o seu, também serve para você, tá? Mas se você quer fazer de um mondezão a sua família, aquele grupelho, família tradicional portuguesa, que todo mundo almoça junto aos domingos com a bacalhoada, também é para você. Então, assim, é uma metodologia mesmo, é um processo de aprendizado. Então, assim, você vai botar a mão na massa se você escolher adquirir a minha mentoria, que eu vou estar acompanhando todo o seu caso com a sua família, eu vou ensinar aula a aula como você solicita documentos, tem diversas aulas gravadas de como você solicita documentos, localiza documentos, solicita documentos aqui no Brasil, localiza e solicita documentos em Portugal, quanto custa cada uma dessas coisas, como é que você paga, tanto aos cartórios aqui no Brasil quanto às conservatórias portuguesas, os arquivos distritais portugueses. Se você precisar realizar apostilamento de um documento português, como que você faz isso em Portugal? Tem todo acompanhamento comigo, tem a comunidade de alunos da mentoria da JCP, essa comunidade é muito forte, com dezenas de alunos que inclusive já têm processos concluídos, mas se mantêm lá na nossa comunidade para fortalecer ainda mais ela, e porque sim, viraram, assim como eu virei ao fazer meu próprio processo, um viciado em cidadania portuguesa. E o que acontece? Depois que você faz os primeiros processos da sua família, você vai pegar o gosto por aquilo. Você vai querer se envolver mais, entrar nesse mundo da bolha da cidadania. E aí eu tenho alunos hoje que são ratos de conseguir encontrar certidões portuguesas lá em Portugal e se ajudam pra caramba. Cada turma nova que chega, o pessoal já vem animado para se ajudar, porque todo mundo tem o mesmo objetivo, que é se tornar cidadão português, tá? O que acontece? Esse meu método, o método JCP, é uma forma bem diferente de trabalhar quando você vai contratar ou verificar como é que funciona outras empresas e advogados que trabalham aqui no Brasil. E eu entendo isso. Eu entendo que esse meu método não é para todo mundo. Se você quer contratar um serviço de assessoria, esse é outro serviço, mas eu quero falar para você aqui do meu método de ensino, Jornada da Cidadania Portuguesa. E nesse meu método de ensino, estão inclusos muitas coisas e tudo necessário para você conseguir fazer seus processos administrativos de cidadania portuguesa, do momento que vem a pesquisa genealógica da sua família até você estar com seu passaporte em mãos. Ah, Yasmin, e o que está incluso nisso tudo? Dezenas de módulos de aulas gravadas explicando passo a passo para você entender conceitos do mundo da cidadania portuguesa, para quando alguém falar, e uma conservatória, o que é? Tem lá um módulo só explicando tudo isso, como que você paga cada uma das taxas necessárias para o processo, porque você vai apostilar, porque você vai pedir uma certidão portuguesa em Portugal, porque você vai pedir um batismo português em Portugal, todos os atos que você precisar realizar, apostilar um documento português em Portugal, apostilar documentos brasileiros aqui no Brasil, realizar pagamento e pedido de uma certidão de batismo português lá em Portugal para vir pelo correio para sua casa, solicitar uma certidão de registro civil português online para chegar no seu e-mail, você conseguir reunir todos esses documentos, preencher corretamente o requerimento formal do pedido da nacionalidade portuguesa, pagar a taxa e enviar seu processo para Portugal. Tudo isso tá lá
dentro de aulas gravadas na Jornada da Cidadania Portuguesa, e também a gente tem um ciclo de aulas, de toda semana tem uma aula sobre alguma dessas temáticas, inclusive eu pergunto a demanda dos alunos de tempos em tempos para ver, olha gente, qual a necessidade de agora, o que vocês estão com mais dúvida, o que essa turma está precisando, quem ainda não enviou seus processos, para a gente conseguir que todo mundo realize seus processos com sucesso. Casos de retificação de documentos, restauração de certidões, você precisar pedir mais de um documento em Portugal, comprovações de linhagens mais complexas, tratar de casos de linhagens femininas em que as mulheres não foram casadas ao longo da linhagem, tratar de casos de filhos que foram reconhecidos anos após o nascimento, uma pessoa que foi registrada com 3, 5, 10, 15 anos de idade, tratar de casos de filhas de portugueses que casaram, mas só foram registradas na maioridade. O que você faz nesse tipo de situação? Também, eu sempre digo, eu ensino muito, mas muito mesmo, história do Brasil ao longo dessa jornada da cidadania portuguesa, tá? Muita coisa você consegue descobrir como aconteceu, por que aconteceu e onde estaria registrado se você conhecer a história do Brasil e a história do seu próprio estado, dependendo do caso. E muito importante, ensino também como você lida com cartórios, ensino como é que você fala com os cartórios sobre determinadas coisas, como você faz esses processos administrativos, desde o mais básico, que é a solicitação de uma certidão inteira e teor, até você exigir que seja feita uma retificação administrativa. Ela pode ser negada, se for o caso, mas até hoje na JCP digo com tranquilidade que a gente só teve um caso de negativa de retificação administrativa, que aí teve que ir para a via judicial. Todos os outros que a gente conseguiu brigar para fazer a retificação administrativa foi aprovado pelo Ministério Público. E além disso, eu vou estar com você durante toda essa jornada. O que vai acontecer? A mentoria é um curso anual, né? Você contrata por um ano, você não é obrigado a renovar. A renovação é sempre mais barata do que a primeira aquisição. Em todo esse momento, eu vou estar com você do início ao fim, tá? E Yasmin, quanto custa isso? O primeiro ano da JCP custa R$ 2.500. Na verdade, R$ 2.497. Ele pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, em até 2 cartões de crédito, se você quiser. Pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, pode pagar da forma como você acha melhor. Tá, e os outros anos, se eu for renovar? Os outros anos custam R$ 997, também parcelável em 12 vezes sem juros, se você quiser, em mais de um cartão, ou no boleto, ou no Pix, também da forma como você quiser. Ah, Yasmin, eu já vi alguma vez você abrindo turma e aí o preço não era exatamente esse, ou você estava oferecendo 2 anos de acesso. Então, eventualmente, quando eu abro turma, eu às vezes faço ofertas. Se você já viu um preço mais barato em outra turma da JCP, eu não abro muitas turmas por ano, foi porque era o preço antigo. Já tem, inclusive, meses que eu não abro nenhuma turma nova da JCP. Atualmente, 2024, o preço da JCP é R$ 2.497 o primeiro ano, parcelado em 12 vezes sem qualquer juros, tá? Mas deixa eu te explicar sobre a questão de 2 anos. Existiram 2 turmas da JCP, ou foram 3, agora eu não lembro se foram 2 ou se foram 3, que eu dei como bônus apenas para os 30 primeiros inscritos naquela turma o acesso de 2 anos. Então você ia pagar 1 ano e levar 2. Cara, essa galera dessas turmas que teve esse bônus, todas as outras turmas reclamam comigo sobre não terem recebido esse bônus. Então, assim, se por acaso, depois que você vira esse vídeo aqui, eu abrir uma turma que eu tô dando esse bônus, não seja o otário que vai perder essa turma. Porque esse bônus não vai... Se eu der mais 1 ou 2 turmas com ele, vai ser muito, tá? Porque ele me dá um trabalho do caramba, porque eu fico com gente com o dobro do tempo de acesso ao curso, e aí você só vai me pagar uma vez, você vai me pagar 12 meses, os outros 12 meses ficou de graça. E olha, eu te digo com tranquilidade, 1 ano é mais do que o suficiente de tempo para você aprender certinho como é que você faz os processos de cidadania portuguesa da sua família, tá? É mais do que o necessário, ainda mais se você tiver dedicação, e mesmo que você tenha um caso super difícil, você só sabe que seu bisavô ou trisavô é português e não tem nenhum documento. Eu tenho diversos, na verdade a maioria dos alunos da JCP é gente que só sabe, meu bisavô é português ou meu trisavô é português, não tem nada, nenhum documento, não sei muita coisa sobre eles, e entrei aqui porque eu quero desvendar o meu caso, tá? Por que muita gente entra assim?
Gente, pelo um simples motivo. Lembra que eu falei que eu trabalho de forma diferente da maioria das empresas e assessores? A maioria das empresas e assessores não quer pegar esse tipo de caso. Eu sei porque eu tinha um caso assim. Quando eu tentei fazer minha cidadania portuguesa, no primeiro momento, quando eu estava tentando, nenhuma empresa queria pegar meu caso. Quando eu contava exatamente a coisa, porque eu tenho um trisavô, é o avô da minha avó já tem 89 anos, não sei como é que se faz, etc. Daqui a pouco eles paravam de me responder. Porque são casos mais difíceis. E a galera não quer pegar os casos mais difíceis. Dependendo com qual empresa ou qual advogado você for falar sobre a sua cidadania, a primeira coisa que eles vão pedir é: legal, seu bisavô é português? Cadê o documento? Você tem o documento? Você não tem o documento? Você tem documento tal? Aí, quanto menos documentos você tiver, você vai ver, mais eles vão demorar para te responder. Porque não interessa para eles. O negócio deles é pegar caso de filho de português, que aí a pessoa tá lá, o português às vezes está até vivo, que são os casos mais simples de todos. A gente tem alguns casos assim na JCP, de gente que é filho de portugueses que estão inclusive vivos. Essas pessoas dão entrada no processo delas em menos de 30 dias, tá? Porque sim, com o método correto, você entendendo sistematicamente como funciona, você seguindo as tugatrilhas, que são os caminhos certinhos de cada processo para você fazer, e estão lá dentro da JCP, você vai conseguir fazer o seu processo e de todo mundo da sua família sem qualquer problema, tá bom? E se você tiver problema, tiver dúvida, ficar inseguro, também não tem problema, porque você vai estar lá na nossa comunidade e você também vai poder tirar dúvidas e solicitar a análise dos seus documentos quantas vezes você quiser, durante todo o período que você tiver acesso ao JCP. Sou muito feliz em dizer que a gente tem centenas de alunos satisfeitos e centenas de pessoas que se tornaram portuguesas com esse método, porque, como eu falei, ao mesmo tempo que eu tenho alunos que estão fazendo o processo deles e depois vão fazer os dos filhos, ou já estão fazendo os dos filhos aí na altura do campeonato, eu também tenho alunos que fizeram o processo de todos os tios, de tios avós, de primos, todo mundo, e aí já estão transmitindo a cidadania portuguesa aí na bola de neve, como eu chamo. Então, assim, o que era 1, 2, 3 processos de netos está se tornando aí dezenas de processos de filhos, tá? Bem, expliquei para vocês, acredito, tentei ser o mais claro possível, porque o método hoje, é claro que na primeira turma que eu lancei, ele não era tão completo assim. Não tinha apostila do curso, não tinha todas essas centenas de aulas gravadas que eu tenho hoje, não tinha explicação, por exemplo, uma coisa que foi demanda dos alunos, é colocar como você pede antecedentes criminais que não são os brasileiros. A gente hoje na JCP tem casos de gente que precisou de antecedentes criminais de Bélgica, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, França, Japão, Austrália, tudo porque a pessoa ou alguém da família dela morou durante um período e aí para fazer um processo de neto você precisa apresentar esses antecedentes criminais. E aí, aonde você solicita isso? Onde você encontra esse tipo de informação? Cara, não é nada fácil. Na JCP eu fiz isso. Eu fui organizando cada uma dessas informações para ser o mais fácil possível para você. A identificação de todas as conservatórias que fazem processos de nacionalidade. De tempos em tempos tem aula analisando como estão os casos, qual o benefício de se fazer em cada uma das conservatórias, que conservatórias já estão hiperlotadas e que não vale mais a pena você fazer, lembrando que isso sempre muda e sempre se atualiza. Então, nas aulas ao vivo eu sempre trabalho isso. O contato de cada uma das conservatórias de Portugal, porque a maioria delas não faz processo de nacionalidade, mas você pode precisar transcrever um casamento, transcrever um óbito, pedir a certidão do seu avô ou da sua avó lá em Portugal, e aí você vai precisar do contato daquela conservatória específica. Como que você faz isso? Mandando um e-mail, ligando, até mandando uma carta para eles. Contato de cada uma dessas conservatórias. Como que você encontra o atualizado? Eu reuni pessoalmente, isso fui eu mesma que fiz, o contato de cada uma delas em uma planilha e você vai ter acesso a isso na JCP. Lista de todas as freguesias portuguesas, que são basicamente os bairros de cada concelho. Tem lá dentro da JCP, para se alguém da sua família falou, mas o meu português é de tal lugar, nome perdido que você não sabe o que é e não é nenhuma cidade portuguesa. Isso acontece muito. Você vai saber lá direitinho cada uma das freguesias de Portugal, porque a gente tem uma lista completa disso. Outra coisa muito comum é as pessoas só saberem as antigas províncias portuguesas. Já ouviu que o português de alguém era de Trás-os-Montes? Ou é do Minho? Ou do Douro? Isso são antigas províncias portuguesas. Portugal não usa mais essa organização. Como é que eu sei qual parte de Portugal é hoje a tal província que o meu bisavô ou avô é? Lá na JCP eu explico direitinho
qual província é e quais lugares fazem parte dessa antiga província. Então, se o seu bisavô é de Trás-os-Montes, por exemplo, eu tenho todas as cidades que faziam parte da antiga província de Trás-os-Montes lá no curso. E se você precisar tirar qualquer dúvida que não esteja lá, apresente sua demanda, porque eu acrescento na JCP. É assim que a gente deixou de ser um curso pequeno, com pouca gente, para ser hoje o curso enorme que é, e ser esse método com muito sucesso aí, que eu estou aqui com o canal do YouTube crescendo, trabalhando nele desde 2023, e com um Instagram com milhares de seguidores, e falando todos os dias sobre cidadania portuguesa. Hoje é, inclusive, meu trabalho, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu tô lá dentro da comunidade da JCP. É isso. Eu tenho alguns outros produtos e serviços, mas a gente pode conversar sobre isso em outros vídeos, que eu não quero me alongar desse aqui. Mas se você curtiu esse vídeo, por favor, não deixe de dar aquele like para espalhar a palavra da cidadania portuguesa e se inscreve aqui no canal, porque independente de qualquer coisa, conteúdo gratuito aqui do canal, em todas as minhas outras redes sociais, sempre vai existir, sempre vai rolar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.